Muito bom, senão eu esqueço. Perfeito. Baseado na nossa experiência, nós estamos trabalhando no mercado com desenvolvimento de pessoas, né, gestão de empresas e de equipes já há muitos anos, e em contato com muitas pessoas dentro e fora do Brasil, trabalhando com turmas, com gestores, com líderes, com equipes, e toda essa caminhada a gente veio compartilhar com vocês hoje um pouco sobre essa questão de equipe, que é uma questão mais nevrálgica, né, do que trabalhar na individualidade, trabalhar as equipes em si. Bom, dito isso, falando um pouco de quem está aqui organizando, né, a Lidera Performance, a nossa empresa, na área de gestão estratégica de empresas e de pessoas. Nós temos dentro da Lidera dois braços específicos, né? A Lidera Coaching, que faz a parte de serviços, e a Lidera Assessments, que tem a parte de produtos, ferramentas e pesquisas e plataforma de People Analytics. Então, nós trabalhamos dentro dessa área de desenvolvimento de pessoas e também na área de gestão de empresas, fornecendo esses dois tipos de serviços. Falar um pouquinho da Roberta aqui. A Roberta é minha sócia, ela é psicóloga, ela é mentora nas áreas de especialidade dela, que é gestão de mudança, inteligência emocional e positiva e neurociência. E me apresentar rapidamente aqui, meu nome é Carlos, eu sou gestor de empresas, né, e consultor e mentor na área de negócios e também de desenvolvimento de pessoas. Então, eu e a Roberta trabalhamos aqui, gerimos juntos a empresa Lidera e trabalhamos junto nesses processos de desenvolvimento de pessoas. A ideia da gente hoje é falar especificamente desse tema, mas para falar sobre como uma equipe pode funcionar, a gente precisa contextualizar um pouco. Então, nós vamos passear um pouquinho aqui em contextualização. Vamos falar um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo um mundo hoje de mudança, um mundo cheio de desafios, com 5 gerações trabalhando juntas, com mudanças cada vez mais rápidas, que é o que se classificava antigamente, né, de mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo, ambíguo, né, hiperconectado. O mundo VUCA, sem o H, foi um termo militar que foi adaptado para a economia e depois para o marketing, há alguns anos atrás. E, recentemente, devido à pandemia, esse mundo VUCA ele está se transformando no que se chama hoje de um mundo BUNNY. O que é um mundo BUNNY? Ele torna o ambiente mais frágil, as pessoas mais fragilizadas, mais ansiosas. Ele de imprevisível ele passa a ser não linear, ou seja, a lógica foge, fica mais complexa e muito mais difícil de se compreender. E a gente está cercado dessas coisas quando a gente pensa nas mudanças que nós estamos vivendo agora. A própria pandemia, né? As mudanças bruscas, muito mais bruscas e muito mais rápidas, o aumento de demandas para as pessoas, por exemplo, mudança de trabalho, remoto, híbrido, insegurança jurídica para quem está contratando e para quem está trabalhando dentro dessa área, porque é tudo muito novo, a pandemia, o pós-pandemia, o que vai acontecer? Vai ter um novo lockdown? As pessoas correm risco de vida, já acabou, volta? As guerras, né, que não é só da Ucrânia, tem da Nigéria, Mianmar, Síria. Fiz uma pesquisa hoje e descobri que tem 59 guerras em andamento no mundo hoje. Então, é muita coisa, é dólar que muda, é bolsa que cai, é escassez de energia, são coisas que mudam a nossa vida. Problemas logísticos, falta de peça, montadora que vai embora, não dá para montar carro, não dá para montar aparelho, tem demanda, mas não tem consumo, mas não tem demanda. Então, fica complicado, se torna muito difícil se fazer planos, se planejar, ter visibilidade e tranquilidade. Então, isso afeta tanto as empresas quanto as pessoas. E como a gente está focando hoje o papo tanto em empresa enquanto pessoas, a gente vai navegar dentro desses dois mundos, né, com vocês. Até interessante de vocês saberem, a gente vai conduzir aqui o nosso conteúdo dentro desse tempo que a gente estabeleceu. É um conteúdo bem rico, tem bastante material que a gente quer compartilhar com vocês. E, ao final, a gente abre aí para quem quiser conversar, tirar dúvidas, avançar. Depois até que a gente mostra a nossa surpresa que a gente está guardando aí para o final. Tá? Então, isso traz consequências, né? Toda essa mudança, todas essas questões, essas características que a gente está vivendo, essa situação que a gente está vivendo, trazem consequências. Consequências, sensação de insegurança, muita incerteza, desconexão com o trabalho, né? Estresse constante, queda de rendimento, burnout, depressão, desengajamento e turnover.
Então, a gente separou alguns dos pontos que a gente vê mais nevrálgicos nas empresas, que acontece com mais frequência, tanto nas empresas quanto nas pessoas, quando nós trabalhamos com elas, quando nós discutimos e trabalhamos desenvolvimento, rendimento, eficiência, a gente está sempre recorrendo nesses itens. E a gente marcou aqui com um asterisco o desengajamento e o turnover, porque eles estão intimamente ligados um com o outro, né? E isso a gente pode comprovar facilmente olhando algumas estatísticas. Por exemplo, no ranking mundial, olhando para o mundo todo, o Brasil é o segundo maior país, né, no ranking na questão de síndrome de burnout. Ele é o primeiro em ansiedade e o quinto em depressão. Isso pelo OMS, ali no início da pandemia 2020. Então, não imagino que a gente tenha mudado muito essa questão do ranking. A gente percebe aqui que o Brasil realmente não é um país para amadores, né? Não é um país para qualquer um. A gente tem dados aqui, números complicados para se lidar. Então, a gente está liderando essas questões pessoais, né? Esse efeito que não só essas crises recentes, mas como o ambiente que é o mercado brasileiro nos proporciona. Uma outra estatística importante que a gente precisa falar é que o Brasil é campeão mundial em turnover, 35%, sendo que a média mundial fica em torno de 10%, 11%. Então, isso é um número bem diferente, 3 vezes maior o nosso turnover. Existem vários tipos de turnover, algum tipo de turnover, em algum percentual, 5%, 6%, 7%, uma ventilação nos departamentos, não é uma coisa ruim. São pessoas novas que estão entrando, ideias novas, pessoas que saem para novos objetivos, isso é interessante, mas 35% traz danos para as equipes, para a continuidade da empresa, custos com treinamentos, custo com recolocação, exagerados, tornando o nosso custo de produção maior, sem contar impostos e outras coisas que a gente já sofre. A gente precisa, vendo tudo isso, né, eu contextualizei com vocês aqui a questão do ambiente, a questão do que ele causa e os números que a gente tem que viver aqui no Brasil, que em alguns aspectos são parecidos com o mundo, mas em outros não. A gente precisa focar no que é mais importante para os nossos negócios, que são as pessoas. Trouxemos uma frase aqui bem interessante do Simon Sinek, que acho que a maioria já ouviu falar, ou já ouviu essa frase, ouviu falar do Simon e já viu essa frase, mas ela diz o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, e isso é uma grande verdade. E é o primeiro ponto de discussão que a gente quer colocar para vocês, que são gestores, são diretores, são donos de empresa, ocupam cargos de liderança, é foco nesse tipo de coisa. Você não pode ser simplesmente bom naquilo que você faz, tecnicamente, ter aquela habilidade, aquele conhecimento da função em si. Você precisa conhecer as suas emoções, as emoções dos outros, como lidar com as pessoas, o que elas precisam, como dar para elas o que elas precisam. Eu preciso de gestores e pessoas, né? A gente precisa ver isso como uma moeda de dois lados. A gente tem que ter o lado que gere negócios e o lado que gere pessoas. Trouxemos até aqui um vídeo interessante para a gente abrir, do Daniel Goleman, né, que é um dos precursores da inteligência emocional, falando um pouco da opinião dele sobre o gestor e como ele tem que agir dentro de uma empresa. Então, aumenta o volume de vocês aí para vocês ouvirem o que ele está dizendo agora. É um videozinho rápido, mas muito importante, que vai fazer bastante sentido para a gente durante todo o nosso bate-papo. I think a successful CEO is someone who has a good grasp of the larger systems that are impacting the business. For example, the economy, technology, the environment, social change, culture trends, all of those, because that allows a CEO to determine what should our strategy be going forward. But once you have that strategy, you can only get there through people. So I'd say on the one hand, the effective CEO needs to have a good grasp of the forces that are driving your own company and its future. On the other hand, you have to be able to communicate that effectively, to persuade, to motivate. You need essentially the skills of emotional intelligence.
Social intelligence matters immensely for leadership effectiveness because it taps into the part of the brain that empathizes and that relates to other people. And if you don't have that ability as a leader, if you're not able to sense how your leadership matters to other people, how what you say drives them this way or that, then you're going to have trouble. But if you're able to sense in the moment how you as a leader are affecting the people that you need to direct and guide, then you can be more successful. You know, empathy for a leader and on a team is absolutely crucial because if you think about the leader who has zero empathy, this actually tends to be a boss everybody hates. And the reason is that the boss just gives orders, doesn't tune in to how people are reacting, doesn't understand how what they do and say impacts other people, and they go off the tracks. So for a high-performing team and for a high-performing leader, you need empathy because that allows a leader to understand the impact of what they do and what they say, to fine-tune it, to change it as needed. And if they don't do that, it's a very sad story. And if they do that, it's a very successful one. É interessante esse vídeo, né? É muito interessante porque ele traz a questão da inteligência emocional, né? Se a gente não trabalhar dentro da nossa liderança com a nossa inteligência emocional, o que a gente está fazendo? Você quer comentar, Carlos? Não, eu ia dizer que a gente fez essa provocação aqui com o Goleman, sobre a importância aí do líder ter essas duas faces bastante focadas, mas a gente vai fazer um breakzinho, segura essa informação dele que a gente vai digerir ela durante o nosso bate-papo de hoje, mas a gente gostaria de falar um pouco mais sobre, primeiro, as pessoas, depois da liderança, né, Rô? Você segue daí. Exatamente. A ideia aqui é a gente aprofundar um pouquinho mais nas pessoas para que a gente possa alinhar com vocês, então, para depois a gente ir para a questão da liderança em si, né? E para a gente alinhar um pouquinho, acho que o Carlos pode já começar a compartilhar, é falar um pouquinho sobre engajamento, né? O que de fato é o engajamento, né? Qual que é a definição de engajamento? A palavra engajamento vem do francês, né? Do engager, e que significa aí a questão, ou comprometer-se, empenhar-se ou contratar. E o engajamento, ele está sempre voltado ao empenho em uma causa, né? Então, as pessoas se empenharem em algo. E também o engajamento significa ter uma forte conexão com o trabalho e com os colegas, sentir-se como um colaborador real e desfrutar de amplas chances de aprender. Então, o engajamento é, de fato, o maior sonho de consumo da maioria das empresas, né? Empresas e empresários que realmente já entendem essa importância, né? Cada vez mais, principalmente com a questão da pandemia, a gente percebe hoje que sem engajamento a gente não consegue ir muito adiante. E aí, para a gente poder usar aí a participação de vocês, eu gostaria de fazer uma enquete. Nós vamos fazer, o Carlos vai liberar aí uma perguntinha. Vai, Carlos, conseguir? Tá no mudo. Eu liberei. Vê se o pool está ligado para você ou para mim, porque ele está dando para mim como desligado. Senão a gente faz a pergunta aberta aqui mesmo. Pool, tá aqui. Ele está com você? Então, sim, eu vou liberar aqui para vocês. Então, a pergunta é, na sua opinião, qual é o percentual de engajamento das pessoas no trabalho aqui no Brasil? Clica aí e libera. Launch? Isso aí. Liberou? Espera aí. Problemas técnicos. Já apareceu aqui. Já está aparecendo, na verdade. Vocês estão vendo ou não? Vocês estão recebendo, vocês estão respondendo, não estão? Todo mundo recebeu? Isso aí. Recebemos. Certo, respondi já. Então, eu tô de castigo mesmo, porque além de eu não conseguir gerar, eu também não consigo ver. Eu tô aqui só olhando o que está acontecendo. Recebi e respondi. Então, vamos lá, que é rapidinho.
tranquilo, eu vejo o resultado depois. Coisas novas, perfeito. Olha aqui, eu posso comentar aqui. Abaixo de 10%, já todo mundo já respondeu. Abaixo Dá de para 10%. Divulgar o resultado. Então, 12% respondeu abaixo de 10%. Entre 11% e 30%, 44% das pessoas que estão aqui, ou seja, 11 pessoas de 25%, abaixo de 10%, 3%. Entre 31% e 50%, 8 pessoas que estão aqui, 32%. Você e entre consegue... 51% e 70%, 3 pessoas. Oi. Não sei se eu não estou vendo, mas você, no final, consegue colocar em tela isso também, compartilhar o resultado. Aí eu já não vou saber. Só olhar embaixo aí, senão segue em frente. Pelo que você falou, já está valendo. Não, beleza. Eu vou Então, vamos lá. minimizar aqui. Enfim, a gente tem aqui a resposta correta. Espera aí que eu vou compartilhar com todo mundo. Para a próxima tela. A resposta correta no Brasil é 27%. Então, quem respondeu... A maioria acertou ou não? Aqui. Quem respondeu aqui entre 31% e 50%, não foi a maioria. Não, a maioria menos. Falou de 11% a 30%. Então acertou. Não, tá certo. De 11% a 30%, tá certo. A maioria acertou. É muito 27%. Bom. Tá Pessoal certinho. antenado. Muito bom. E aí... Peraí. Eu posso dividir o resultado, sim. Não falei? Eu olha falei, só. Mas também já foi agora. No próximo. Beleza. Coisa nova, não sei mexer direito, é isso aí, gente. A gente faz ao vivo aqui. Já diria o Faustão. E aí... Vai lá. Oi? Já diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Perdidos na noite. Né? E aí a gente tem mais alguns dados aqui, mais algumas estatísticas. 70% do engajamento dos funcionários é influenciado pelos líderes, segundo o Gallup, né? 85% das pessoas deixam os chefes e não as empresas. A gente vê isso já há algum tempo, né? Mas 85%, olha só, gente. Então, não é a empresa, é o chefe, né? Que as pessoas deixam. 20% é o turnover voluntário das empresas em geral, enquanto que empresas certificadas como excelentes locais de trabalho, que é o GPTW, é só 7%. Então, quase 3 vezes mais, né? Turnover de empresas que não têm um bom ambiente de trabalho, né? Então, isso mostra para a gente a importância do engajamento no resultado das empresas, né? E também a influência da liderança e do ambiente de trabalho nessa questão, nesse quesito, né? Para que as pessoas realmente estejam engajadas. O ambiente tem que ser um ambiente de qualidade, a liderança tem que ser uma liderança de qualidade também, né? Então, para engajar, o que é necessário? Uma cultura de confiança, centrada no funcionário, associado à satisfação e motivação, né, com o trabalho. Então, isso é muito importante para a gente conseguir o engajamento. E o engajamento, ele vem junto com a confiança, eles andam juntos. Então, é muito importante que a gente traga para este ambiente a confiança, né? Então, um ambiente de trabalho saudável é um trabalho que, em primeiro lugar, inspira confiança. Confiança na empresa, confiança na liderança e confiança nas pessoas, né? O engajamento, aí tem algumas questões que a gente colocou, né? O engajamento é facilitado e incentivado pela confiança. Então, se existe confiança, existe um engajamento muito mais positivo. A confiança reduz as incertezas. Então, se eu estou num ambiente que eu confio, eu tenho mais certeza das coisas que estão acontecendo, né? Que é o que a gente falou do mundo VUCA, do mundo BANI, né? Então, reduz as incertezas quanto aos comportamentos das outras pessoas em um ambiente, qualquer ambiente. Sem confiança, não há engajamento. Então, se não tem confiança, não vai existir engajamento. Então, se o teu funcionário, se sua equipe não confia na empresa, dificilmente ela vai
se engajar, certo? Afinal de contas, o que é então a confiança, né? O que significa confiança? Para a gente alinhar aqui com vocês, confiança é fé, é acreditar no que é positivo, no melhor das pessoas. Então, quando a gente fala de... Saiu da tela. Eu vi. Quando a gente fala de confiança em relação às pessoas, a gente está falando aqui que a confiança é um estado psicológico que implica expectativas positivas em relação às intenções. Você pode compartilhar? Você não está conseguindo? Posso. Estou aqui com um probleminha técnico, mas já vou resolver. Fica tranquilo. Fica tranquilo aqui, tá? Fica tranquilo que eu vou aqui. Então, a confiança ela está ligada aos aspectos positivos em relação às intenções, atitudes, comportamentos dos outros em relação a si mesmo, em situações que podem implicar alguma incerteza ou ambiguidade, que é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, se existe incerteza e ambiguidade, eu preciso aí de alguma forma, trazer um pouco de confiança, gerar confiança para que as pessoas se sintam mais à vontade. Em relação às empresas, né, a confiança, ela é a verdadeira moeda de troca, moeda para qualquer negócio aí, né? O que acontece? É a segurança da marca, a segurança da empresa em si. Né? Então, é muito importante a confiança para as empresas. Empresas que não têm confiança, provavelmente elas vão quebrar em breve. Empresas né? que Se as elas pessoas, não resgatarem né, essa confiança. Empresas que as pessoas não confiam, não vão para frente, né? E essa confiança da empresa é construída pelas pessoas que trabalham lá. Então tem uma relação aí entre as duas confianças interessantes, né? Exatamente. E as empresas que querem ter sucesso, elas já sabem que elas precisam construir confiança e elas vão ter que fazer isso por meio de quem? Das pessoas. Então, elas precisam investir nas pessoas para que ela possa gerar confiança, construir confiança e ter o seu negócio aceito e reconhecido, né? Então, isso é fundamental. Aí eu queria fazer outra enquete com vocês. Vamos lá? Essa outra enquete eu vou pedir, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Para esse. Como é que eu vou para o próximo, Carlos? Lá em cima, a barra de cima. Já achei. Então é aqui, ó. Confiança nas pessoas. Na sua opinião, qual que é o percentual da população brasileira que acha que pode confiar nas outras pessoas? Vamos lá, abrir aí para vocês. No geral, o que né? Vocês acham? Confiar no outro, assim, no geral. Olha lá, já está aparecendo. Nossa, gostei muito desse enquete. É legal, né? Viu? O pool, bacaninha. Muito legal. Já está aparecendo aqui. Todo mundo respondendo. Tem resposta em todas. São números que a gente, quando estuda, a primeira vez que olha, fala, nossa, então é fácil de errar mesmo. Né? Muito bom, gente. Aí, acabamos. Olha lá. Das pessoas que a gente... Você não consegue dividir? Vamos lá. Deixa eu ver. End share. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo aqui. Só você que não vê, Carlos. Vamos lá. Não sai na gravação, mas vai falando aí. Estou me divertindo aqui. Conta aí o que deu, que pelo menos a sua voz fica gravada aí, para eu saber. Abaixo, olha só, as pessoas responderam abaixo de 10%, 6 pessoas de 27 responderam. Entre 11% e 30%, 11 pessoas responderam. Ou seja, 41%. A maior parte das pessoas respondeu entre 11% e 30%. Entre 31% e 50%, 4 pessoas responderam que sim. E entre 51% e 70%, 5 pessoas. E acima de 71%,
Uma pessoa respondeu. Caraca, acima de 71%? Ela Uau, realmente, deve ser europeia. né? Não pode confiar em ninguém, né? Mas Vamos vamos lá, lá. deixa eu avançar aqui. Deixa eu Aí a dividir gente tela. trouxe o resultado aqui para vocês também, né? De acordo com os dados do Instituto Latinobarômetro, uma pesquisa de 2022, 7% das pessoas consideram outras pessoas confiáveis, tá? A pergunta foi, você acha que pode confiar? 7% só. 7% só. Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar lá no pool. Foram abaixo de 10%, 6 pessoas que responderam só. Abaixo de 6%. Aí, a gente trouxe algumas outras estatísticas aqui para vocês, que foi 37% acham que apenas pessoas da família e amigos são confiáveis. 46% responderam que a maioria das pessoas não são confiáveis. Não são confiáveis. E aí a gente tem dados de uma outra pesquisa de uma empresa internacional, né? Uma pesquisa mundial de valores, que também foi feita em 2022, que diz que 60% das pessoas na Noruega e Suécia consideram outras pessoas confiáveis. E 10% das pessoas na Colômbia, Brasil e Peru consideram outras pessoas confiáveis. Ou seja, nesses dois institutos, em torno de 7 a 10% aqui, né, na nossa região aqui, que é a América do Sul. Ou seja, muito poucas pessoas confiam nas outras aqui mesmo, né? E é super normal, porque a tendência, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muitas inseguranças, né? É de se proteger, ter o instinto de sobrevivência mesmo, não confiar porque eu posso me arriscar, eu posso se expor, às vezes não é tão bom, né? Só que isso acaba sendo uma grande armadilha no ambiente de trabalho, porque se a gente não confia, se a gente não se expõe um pouquinho, se a gente não se vulnerabiliza, a gente acaba não conseguindo ter um bom relacionamento com a equipe, né? Com a equipe de trabalho, com os nossos colegas de trabalho. Então, a gente acaba vivendo de uma forma afastada aí da nossa equipe, né? Então, esse acaba sendo mais um desafio que os empresários precisam vencer, né? A questão da confiança no ambiente de trabalho. Certo? E aí, a gente... Opa, espera só um pouquinho. Aí a gente vai em frente com mais algumas estatísticas que a gente trouxe aqui. Trouxemos muitas estatísticas para vocês hoje, né? As empresas classificadas entre as 100 melhores empresas para trabalhar têm uma taxa de rotatividade voluntária que é a metade da taxa dos seus pares no setor. Ou seja, uma empresa com bom ambiente de trabalho, ela tem uma taxa de rotatividade muito menor, pelo menos metade do que as outras empresas que não cuidam do ambiente e que não cuidam da liderança, né? Uma outra questão aqui, no local de trabalho, os millennials, né, que são as gerações mais novas, elas têm 22 vezes mais probabilidade de trabalhar para uma empresa com uma cultura de alta confiança. Então, foram algumas pesquisas que foram feitas e que traz que as gerações mais novas, elas estão muito mais preocupadas com a questão da confiança, elas valorizam demais essa questão, né? 22 vezes mais probabilidade de estar numa empresa que traz essa cultura da autoconfiança. Então, fica claro para a gente que ter engajamento e confiança na empresa é realmente muito vantajoso, né? E que desenvolver confiança não é só um treinamento, uma competência, né? Buscar trazer
uma coisa assim rápida. Não, é um processo, é um desenvolvimento de um hábito diferente. A gente precisa de um tempo para que o nosso cérebro aprenda a desenvolver essa parte da confiança. E aí a gente até fala, né? Aqui eu vou trazer um pouquinho de spoiler para alguma coisa que a gente vai falar mais na frente, que a confiança que a gente escuta, né? A gente consegue de conta-gotas, mas a gente perde de balde, né? A confiança. E que a gente precisa comer 1 quilo de sal juntos, né? Para poder confiar no outro. Né? Então, 1 quilo de sal não é de um dia para o outro que a gente come. Então, de fato, a gente precisa respeitar esse tempo, esse processo, para que a gente possa adquirir confiança, para que a gente possa trazer a confiança para o nosso ambiente, para o ambiente onde a gente está trabalhando, enfim, quando a gente fala de um ambiente de trabalho, né? Então, é muito importante a gente trabalhar de uma forma positiva, por isso que a gente traz, né, a nossa forma de trabalhar, buscando a psicologia positiva, buscando a neurociência, inteligência emocional, inteligência positiva, que vai realmente trabalhar essa questão do nosso tempo, né? E aí a gente consegue resultados duradouros, resultados mais assertivos e mais eficientes, certo? E como é que acontece a construção da confiança? Como é que funciona isso, né? Como eu falei, não é do dia para a noite. A confiança é uma convicção que se constrói devagar, lentamente, por meio de interações repetidas que acontecem por um longo período de tempo. Precisa do relacionamento. A gente precisa trabalhar o relacionamento para que a gente possa construir a confiança. Afinal, foram 50 anos de pesquisa de psicologia social, mostraram que a confiança não é uma mágica, não é de um dia para a noite, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar aí prestando atenção nessa questão da confiança, e por isso que tem esses ditos populares aí que eu falei agora, tá? Existem 2 tipos de confiança. Existe a confiança prática e a confiança emocional. A confiança prática, ela tem a ver com as nossas experiências do dia a dia, tem a ver com pontualidade, com entrega de trabalho, com alcançar as metas, com responsabilidade. E existe também a confiança emocional, que tem a ver com as nossas emoções, claro, e com as necessidades do ser humano, tá? Então tem a ver com respeito, é o ser amado, é o ser visto, né? É o ser respeitado. Tem a ver com escuta generosa, que é o ser ouvido. Então, é uma escuta, de fato, ativa, né? Tem a ver com construção de conexões, que é pertencer. O ser humano precisa se sentir parte de alguma coisa. É importante para nós fazermos partes, né? E gestão das emoções, com certeza. Quando a gente fala de confiança emocional, a gente está falando sempre de emoção. Como eu estou me relacionando emocionalmente com as outras pessoas. Certo? E quem vai trazer, quem vai construir, quem vai gerar essa confiança no ambiente de trabalho? Quem vai gerar essa confiança no ambiente de trabalho é o líder, né? E aí a gente trouxe aqui uma frase, que o líder, ele é o fio condutor de todas as ações dentro de uma empresa. É ele que transforma as metas em plano, ações e resultados. Por quê? Qual meio? Por meio das pessoas. É ele quem está em contato direto com as pessoas, é ele que vai entender o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, quais são as necessidades das pessoas, quais são as metas, o propósito, é ele que vai saber falar a linguagem da sua equipe, é ele que vai saber motivar, que vai saber desenvolver, é ele que é o ouvinte, na verdade, e que vai saber guiar as pessoas pelos desafios que tem pela frente,
né? E é ele também que vai fomentar e desenvolver as pessoas para que elas trabalhem em equipe, né? Então, as equipes, elas têm a cara do líder, elas têm o jeito do líder, elas são o reflexo do líder de verdade, né? Não do chefe, do líder, porque as pessoas acompanham e seguem as pessoas que elas confiam, né? E aí a gente segue aqui, ó, a liderança, ela não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Ela trata-se a liderança trata-se de uma vida que influencia outra, que é exatamente isso. Ninguém vai seguir quem não confia. No máximo, ela vai fingir que está seguindo, né? Ela vai falar, estamos juntos, mas de verdade ela não está junto, né? Então, a liderança, ela funciona igual a confiança. Ela é dada, quer dizer, ela não é dada, ela é conquistada, né? Um líder conquista o seu espaço, conquista a sua equipe, né? Então, ela está diretamente ligada ao engajamento também, à confiança e ao engajamento também, tá? Então, liderança é fundamental que ela esteja muito atenta à sua equipe. E para gerar confiança e criar esse ambiente propício para o desenvolvimento, o líder ou o gestor, que seja, ele precisa combinar os papéis do líder, né? O líder, ele tem o papel de gerir as tarefas com autoridade e organização, e tem o papel de gerir as pessoas através da influência e da atitude. Então, se eu somo tudo isso, coloco num balaio, né, no mesmo balaio, então eu vou falar de autoridade, mais organização, mais influência, mais atitude, eu vou propiciar a confiança prática e a confiança emocional, por fim. Tudo bem, gente? Estou sendo bem rápida, porque a gente não tem muito tempo, e a ideia aqui é trazer para vocês o máximo de informação possível. Eu acho que legal, Rô, nesse ponto aqui a gente consegue fazer uma correlação bem clara, né? Vocês percebem que o mundo traz um ambiente hostil para as pessoas, na maioria das vezes, isso faz com que as pessoas confiem pouco, fiquem com a guarda alta, mas pessoas que não confiam, não se engajam, equipes que não se engajam, não trabalham em equipe, lugares onde isso está acontecendo, você não tem nenhum número bom. Então, os números bons estão em ambientes de trabalho que são bons, que têm equipes engajadas e que, para ter engajamento, você necessariamente precisa dessas questões que foram colocadas. E quem vai ser o cara que vai juntar tudo isso e vai conseguir trabalhar com isso? O líder. Então, se a confiança tem duas pernas, né? Tem a confiança prática e emocional, o líder tem que trabalhar nas duas. Então, ele tem que trabalhar nas tarefas e nas pessoas. Tem que ter autoridade, conhecer o negócio, conhecer o que faz, ser organizado, né? E também tem que ter influência e atitude, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o exemplo, ele tem que se mostrar uma pessoa participativa. Então, esse é o ponto que a gente chegou até aqui, né? Resumindo essa primeira parte aqui que a gente conversou em alguns segundos para fazer aí um pacotinho e amarrar. Verdade. E aí, o que a gente precisa prestar atenção? Que os líderes, né? Eles não cuidam de resultados, eles cuidam das pessoas e as pessoas que geram resultado. Então, um bom líder, ele não tem que estar focado no resultado, ele tem que estar focado nas pessoas, porque as pessoas que de fato vão trazer o resultado para a empresa. De novo, como a gente falou, o bom ambiente, saudável, a liderança ali próxima, olhando as pessoas, é que vai trazer o resultado, né? Porque as pessoas vão estar engajadas para que esse resultado venha, ok? E para reforçar esse conceito, teve uma pesquisa também feita pela Michael Page, onde
onde traz que os líderes que se concentram em construir confiança nas equipes são muito mais propensos a ter funcionários engajados em suas funções e que trabalham bem em equipe. Olha que interessante. Então, foi uma outra pesquisa que também traz essa questão. Ou seja, a somatória das pequenas coisas é que vai trazer, então, os resultados, né? E todas essas coisas juntas acabam gerando alguns sintomas. E aí, quais são esses sintomas? Acho que a gente tem algumas coisas antes aqui. Antes da gente falar dos sintomas, na verdade, a gente precisa prestar atenção nas armadilhas, né? A gente precisa tomar cuidado com algumas armadilhas para depois que a gente ver quais são os sintomas disso, né? O que é importante? A gente focar apenas em motivadores externos. Essa é uma grande armadilha, porque a gente imagina que dando para a nossa equipe, né, um bom salário, final do ano, folga, enfim, dando alguns motivadores, né, benefícios, status, enfim, lazer. Se a gente buscar tudo isso e oferecer só isso para o nosso cliente, para o nosso colaborador, desculpa, a gente às vezes está achando que a gente está resolvendo os problemas, né, do colaborador, e muitas vezes isso acaba se tornando mais uma rotina para ele, e daqui a pouco ele não percebe mais essas motivações, né, esses motivadores, e acaba ficando algo que não vai fazer nenhum tipo de mudança. A gente tem que buscar os motivadores internos, o que é importante de fato para ele, né? Uma outra questão que é super importante, que a gente acaba caindo, às vezes, é acreditar que a ausência de conflitos é um bom sinal. Se não tem conflito, tá tudo bem, tá todo mundo feliz. Isso é um grande engano da nossa parte como líder. Por quê? Porque é importante, como em todo relacionamento, que a gente escute todas as partes. E os conflitos, eles são benéficos para que haja uma conversa, né? Para que haja contribuição de todos, né? Então, ele faz a gente crescer. Os conflitos fazem com que a gente cresça e se desenvolva naquela ideia, certo? Uma outra armadilha que muitas vezes a gente pode cair é acreditar que a concordância é um sinal de compromisso. Então, se o meu colaborador concorda com tudo que eu coloco, ele está comprometido. Isso é um grande engano. Às vezes ele não tá se colocando, né? Na maioria das vezes, quando ele concorda sem falar, sem contribuir, sem fazer, falar o que ele acha. Então, ele está simplesmente concordando, está concordando porque é trabalho dado, né? Missão dada, missão cumprida, né? Como se diz no Exército. Missão dada, missão cumprida. Vamos fazer e está tudo bem, né? Então, isso acaba sendo um grande engano. E, por fim, que a gente colocou aqui, não medir o trabalho em equipe. É uma grande armadilha que a gente pode cair também. Você quer comentar, Carlos? Tenho certeza que gostaria, né? Não. Na verdade, não. Eu acho que esses pontos são armadilhas mesmo. A gente, dentro da nossa experiência, do nosso convívio com gestores, a gente percebe muito isso, esse discurso. Não acho que não acontece com nenhum de vocês aqui, mas acontece com alguns clientes que a gente atende. Não, tá tudo ótimo aqui, não tem conflito, tá todo mundo bem, todo mundo concordou, passei as metas, todo mundo falou que dá para fazer, todo mundo está tranquilo. E, na verdade, isso é uma falsa, né? Uma falsa situação. A gente vai colocar isso aqui um pouco mais para frente, né? Falar um pouco agora de sintomas, o que isso traz, né? Porque apesar de você pode não estar percebendo essas armadilhas, pode até, mas você consegue perceber o que elas causam, os efeitos que essas armadilhas, quando elas estão acontecendo dentro da empresa, você consegue ver os sintomas disso, né? Que isso é interessante. Eu vou dividir aqui para a gente falar dos sintomas. Então, quando a gente olha os sintomas da empresa, né, quando a gente
presta atenção nessas armadilhas e pensa nos sintomas, empresas onde isso está acontecendo, ela tem conflitos velados, fofoca nos corredores, né? As pessoas não falam na reunião, dentro da discussão, ela fala por trás, com grupos menores. Então, os conflitos são velados, eles não acontecem na frente do líder, não acontecem na frente de todos. Existe uma reclamação, uma crítica nos bastidores. Falta de comprometimento, né? Isso é uma outra coisa. Ah, não veste a camisa, não se compromete, a gente assume uma coisa, mas acaba não indo atrás. Falta de participação, fuga de prestação de contas, desatenção aos resultados, principalmente os resultados coletivos, individualismo, que gera muitas dessas coisas, baixa iniciativa e criatividade, aquela pessoa que está ali, o presenteísmo. Se a gente lembrar, nós falamos que 27% das pessoas estão engajadas. Então, nós temos 73% de pessoas que podem estar ali trocando horas por dinheiro. Desmotivação e desconexão, exatamente isso. Desengajamento. E isso causa o turnover e isso vai trazer outros resultados. Então, se a empresa tem um ou mais desses sintomas, provavelmente ela não está focando a atenção dela nesses pontos que a gente colocou ali, que são armadilhas que sempre acontecem. Né? E o que a gente pode fazer para minimizar esses sintomas, né? Para ter um trabalho mais engajado, para ter mais trabalho em equipe e poder desfrutar dos benefícios que a gente viu que esse trabalho em equipe e esse engajamento trazem dentro de todas aquelas estatísticas que a gente mostrou até agora. A gente precisa focar em 5 comportamentos de uma equipe coesa. Essa é uma metodologia que é usada pelo Patrick Lencioni, que é um autor nessa área de liderança e team building americano. Ele escreveu um livro que chama Os 5 Disfunções de uma Equipe. E lá ele descreve, ele classificou os comportamentos que precisam existir para que uma equipe trabalhe realmente em equipe. Para vocês terem uma ideia, ele escreveu esse livro em 2002, e desde então ele vem trabalhando nisso de uma forma empírica, com resultados muito positivos. Então, já foi testado e aprovado nos últimos 20 anos no mercado norte-americano. E é realmente um fato. E a gente vai tentar colocar aqui para vocês um pouquinho dessa metodologia para vocês entenderem no que é importante focar para que eu tenha uma maior certeza de que eu estou trabalhando em equipe, de que a minha equipe é coesa. A primeira característica foi a que a gente bateu até agora, a confiança, o entendimento e o compartilhamento. As pessoas confiam umas nas outras. Dentro de tudo que foi explicado pela Roberta aqui, muito bem explicado, se não há confiança, não há engajamento, não há trabalho em equipe, não há mais nada. A base de tudo é a confiança. E a confiança é um processo de trabalhar junto, de viver problemas juntos, de ver como as pessoas reagem dentro de situações estressantes, ver como elas se suportam, como elas dão feedback, como elas trabalham umas com as outras, como elas se entendem. Então, essa confiança é a base de tudo, para começar essa construção de uma equipe. O segundo ponto é o debate. O que a gente falou, as pessoas não entram em conflito. Conflito geralmente parece briga, né, quando a gente fala. Então, a gente prefere, eu e a Roberta discutimos bastante isso, chamar de debate. Que é o quê? É um conflito em torno de ideias. Eu tenho uma ideia, você tem uma diferente. É um conflito na semântica, mas se a gente chamar de debate em torno de ideias, fica bem mais leve, bem mais palatável. Mas é a mesma coisa. Se você não tem a oportunidade, a abertura, o conforto de dar as suas ideias sem medo de retaliação, sem medo de gozação, sem medo de ser humilhado, desprezado, maltratado, e se você confia, você vai dar a sua ideia, porque você se sente à vontade. Então, uma coisa está somando na outra. Então, eu vou lá, dou as minhas ideias e consigo chegar com o grupo num consenso. Então, existe o debate, a construção sem filtro, dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente com confiança. E o terceiro ponto, eu estou sempre apertando a setinha para o lado errado aqui, né? É o compromisso. Se eu confio, estou à vontade, debati a ideia dentro do meu grupo de confiança, disse a minha opinião, escutei as dos outros e chegamos a um consenso, a gente consegue ter um compromisso, né? A participação, o acordo coletivo, né? Todos concordam com aquilo. Então, se aquilo foi acordado, pronto, é uma meta de todos. Todos vão juntos trabalhar para que aquilo aconteça. E é o próximo passo.
a responsabilidade, a clareza, a integridade, a responsabilização pelo compromisso, que foi debatido num ambiente de confiança. Percebe? Aí eu me responsabilizo. Aí eu visto a camisa ali, eu corrijo um companheiro, eu ajudo um companheiro, eu mostro as minhas fraquezas, onde eu não consigo fazer, quem tem que me ajudar, peço ajuda. Então, eu tenho aquela responsabilização de todos, é um trabalho coletivo. Mas precisa vir subindo esses degraus. E, por último, o resultado. Resultado coletivo, resultado da empresa, o sentimento de equipe. Aí, nessa construção dessas etapas, eu tenho uma equipe coesa, uma equipe realmente trabalhando em equipe. E percebam que é interessante aqui. Essas características, segundo a metodologia do Pietro Lencioni, elas são consecutivas e interdependentes. Então, não existe trabalho em equipe quando qualquer um desses itens não está presente. E é preciso monitorá-los de perto. Por isso que a gente colocou ali atrás, um dos pontos importantes, a armadilha. E se vocês pensarem, as armadilhas todas estão aqui dentro. Então, eu preciso de confiança para que eu esteja à vontade, sem medo para debater, para que eu debata e me sinta ouvido, me sinta participando, tendo o direito de errar as minhas necessidades humanas. Aí eu me comprometo com aquilo, porque eu sei que dá, eu sei que eu consigo, eu sei que a equipe ajuda. E se responsabiliza pelo outro e pelo conjunto, e todos focam no resultado final, e o resultado acontece. Então, esse mecanismo, aparentemente simples de explicar, e ele é realmente simples de explicar, ele tem a sua complexidade de implementação. Cada um desses degraus aqui, existe uma técnica para você desenvolver confiança, desenvolver debate, desenvolver compromisso, responsabilidade e foco no resultado. Agora, as empresas precisam prestar atenção nesse conjunto de comportamentos para saber se ela realmente está tendo uma equipe coesa e se ela não está tendo uma equipe coesa. Então, esse foi um dos principais pontos que a gente se viu trabalhando e verificando e desenvolvendo e conferindo. E a gente se deparou muitas vezes, a Roberta pode me complementar aí na fala, em situações que não era muito fácil de detectar, porque normalmente a resposta que você escuta é: tá tudo bem. Tá tudo bem com a minha equipe, todo mundo gosta muito de mim, não tem conflito, todo mundo aceitou a meta, tá tudo muito bem. Mas aí a gente se depara com 35% de turnover, depara com desengajamento, um engajamento de 27%. Como as coisas não fazem sentido. Então, essa dificuldade dessa percepção, ela precisa vir à tona. Você precisa transformar esse conflito que ele é implícito, ele é de corredor, aberto. As pessoas precisam entender tudo isso. E esse foi um trabalho que a gente desenvolveu, baseado em todas as nossas experiências e em todas essas metodologias. A gente desenvolveu uma solução para esse tipo de coisa. E a gente quer compartilhar com vocês também essa solução aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês. Então, como que a gente pode monitorar, né? Como que a gente pode medir esses comportamentos? Bom, baseado nessa experiência toda que a gente colocou aqui para vocês, e na nossa experiência particular, a gente criou uma ferramenta que a gente chamou de Teamwork Survey. Então, é uma ferramenta de diagnóstico para trabalho em equipe, para detectar justamente isso que a gente está vendo que é importante para que eu tenha engajamento, para que eu tenha coesão, trabalho em equipe e os resultados que eu preciso, né? Então, a gente criou uma ferramenta onde a gente pode medir tendência de confiança, tendência de participação e diálogo, né, que é a questão do debate, tendência ao compromisso, né, das pessoas se comprometerem, a tendência de responsabilização e a tendência do comprometimento aos resultados coletivos. Além disso, a gente traz também nessa ferramenta potenciais origens desses comportamentos e eventuais disfunções e também sugestões para que a liderança as desenvolva dentro do projeto. Então, isso foi uma coisa que a gente trabalhou, desenvolveu. A alma é o trabalho do Patrick Lencioni, junto com outras coisas de neurociência, do Paul Zek e outros autores que estão dentro dessa área do Goleman em si, inteligência emocional, inteligência positiva, para montar esse tipo de trabalho, né? E isso nos permite, ter em mãos esses dados, permite para que a empresa e os líderes consigam focar onde é necessário, tenham a visão, fujam das armadilhas, para não ter essa pseudo
trabalho, para não ter esse pseudo-trabalho em equipe, e no fim ele não está entendendo o que está acontecendo, coisa que uma pesquisa de clima, engajamento não demonstra, não traz na essência esse tipo de coisa, não traz a relação direta com esses pontos. Então, essa era a nossa ideia de hoje para colocar com vocês. E eu não esqueci de um ponto importante, né? A gente prometeu uma coisa para vocês aqui. E deixa eu compartilhar minha tela aqui para depois a gente abrir para as perguntas de vocês, né? Abrir os microfones aí para a gente conversar. A gente prometeu para vocês, no final, um presente, né? Então, promessa é dívida. Então, o que a gente vai presentear? A ideia de hoje do nosso trabalho era compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências e o que dá certo e o que não dá certo. Então, nós estamos trazendo para vocês aqui todos esses anos de experiência que a gente tem. A gente está dentro da Lidera já há quase 10 anos trabalhando especificamente com isso. E a gente achou muito bacana compartilhar com os gestores, com pessoas que estão nessa área, como fazer, como perceber, ter as mesmas conclusões e percepções que a gente teve ao longo desses anos. E o que é o presente? A gente vai dar para vocês, né, o uso dessa ferramenta Teamwork, né, essa Teamwork Survey para a sua empresa, gratuitamente. A ideia da gente hoje aqui, de novo, não é vender nada, não é fazer nada, vai ter um produto para vender no final. Não vai. A gente quer oferecer para vocês o que a gente viu que funciona muito bem com a gente, para que vocês tenham essa mesma percepção do que funciona e o que não funciona dentro da particularidade de cada empresa, de cada ambiente, de cada equipe. Então, para quem está nos acompanhando hoje aqui, né, para todos vocês que nos acompanharam aqui até o final, vocês podem ler com o celular de vocês esse QR Code, ou vocês podem anotar esse cadastrinho aqui, que eu também posso compartilhar dentro do chat aqui do Zoom. E também vocês têm os nossos contatos através de e-mail, WhatsApp, que a gente convidou para estar aqui hoje junto com a gente, temos parceiros nos ajudando, o pessoal da Compasso, o pessoal de várias empresas nos ajudaram aí na organização e até no convite de pessoas que pudessem se beneficiar disso. Então, foi uma troca de experiências, né, para que isso atingisse o maior número de pessoas. Então, vocês ficam à vontade, se vocês tiverem interesse, entra nesse link, preenche os dados da sua empresa, isso vai nos ajudar a entender uma ordem cronológica de quem nos pediu para fazer a avaliação com a ferramenta, e também de como a gente vai disponibilizar o tamanho da empresa, o número de pessoas, a parte de demografia e tudo que exige dentro da ferramenta para setup, para ela ser rodada, ela é 100% online para vocês. Eu coloquei o link aqui no chat. Deixa eu ver as carinhas aqui de todo mundo de a novo agora. A ideia, gente, é para que vocês possam ter uma noção de como é que está a equipe de vocês hoje, né? Então, já vai trazer bastante informação nesse sentido, para poder entender como é que está a confiança, como é que está a coesão aí da equipe de vocês. A gente ia até colocar uma pergunta dizendo assim, você sabe quão coesa é a sua equipe? Mas ele falou, não vamos ficar provocando demais não, o pessoal que está assistindo a gente, mas era um número que a gente sentia falta, né, de trabalhar, de ter esse número, de ter esses dados e poder compartilhar com os líderes e com os gestores onde colocar foco para ser mais eficiente. Então, está aí. A gente conseguiu trazer aqui também para o Brasil, que é uma ferramenta que já existe nos Estados Unidos, uma oportunidade da gente fazer, porque, infelizmente, o Brasil está um pouquinho atrás de países como Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Mas a gente está estamos correndo para diminuir essa distância aí, bebendo daquela água. Isso. Deixo aí aberto para vocês tirarem dúvidas, perguntarem, os microfones de vocês aí, levanta a mãozinha e pode falar. Isso mesmo. E a ideia aqui é que a gente trouxe de um jeito um pouquinho diferente, um pouquinho mais com a nossa cara aqui de Brasil, né? Para que traga algo dentro do que a gente precisa de fato. Quem falou? Olá, boa noite. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Boa noite. Eu pude ouvir você, né, com muita atenção, né? Eu estou recém convocado para assumir uma gerência em uma agência, né? E acaba surgindo na gente algumas expectativas um pouco fora do comum, né? A gente se prepara, acha que se prepara a vida inteira e a gente é pego de surpresa por algumas perguntas, né? Como, por quê e para onde vai as coisas, né? Isso é muito interessante. E eu pude estar ouvindo vocês um pouquinho, né? Me deixou um pouco mais tranquilo.
Eu sou uma pessoa que sempre parou para ouvir pessoas que já têm uma certa metodologia, né? Eu acho que na minha vida profissional inteira eu tive esse contato próximo com excelentes líderes. Então eu pude observar algumas experiências, né? E principalmente esse pilar ele foi extraordinário, né? Confiança, né? O debate, compromisso, responsabilidade e resultado. Isso aí foi algo que eu planejei em 6 anos da minha vida, né? Galgando ali todas essas etapas, né? Me aperfeiçoando com a minha responsabilidade, né? Sabendo lidar com esses comportamentos. E eu pude obter sucesso de forma estrondosa, imediata, sendo que, às vezes, até eu sou pego de surpresa por tanto sucesso inesperado. Eu fiz a minha faculdade, né? Só entrando um pouquinho, saindo um pouquinho do foco, mas eu acho que vocês vão conseguir me ajudar um pouquinho nisso. Que eu fiz a faculdade de contabilidade, né? Nesse trajeto eu entrei e fui estagiário de uma agência também de banco e eu pude exercitar lá algumas espécies de liderança. Inclusive eu fui convidado a ser palestrante da Ecatu Seguros, né? Eu me tornei como estagiário, eu fui o próprio palestrante para todos os funcionários ali dentro daquela agência. E ali foi um marco para mim, né? Onde eu passei por todas as carteiras e pude almejar o meu objetivo. Saindo dali, né? Depois de um ano, né? Eu fiquei desempregado, eu montei um projeto social chamado Projeto Saber, que ajuda jovens empreendedores da minha cidade a alcançarem lugares também extraordinários. E foi um sucesso. Eu palestrei para um público de basicamente 1.000 a 5.000 pessoas, basicamente na minha cidade. Foram eventos extraordinários, na qual a gente aplicou algumas técnicas, né, de liderança, comportamento, responsabilidade, todos esses pilares aí que foi. E eu contei boa parte da minha trajetória de vida, né, sobre o meu sucesso. E eu pude, através disso, entrar para o Bradesco, né, uma agência local aqui. E eu tenho basicamente 2 anos e 3 meses, 4 meses. Eu entrei como escriturário, 3 meses disputei uma carteira, na qual o objetivo era a meta, né, sobre resultados. Eu pude exercitar um pouco da confiança na empresa, né, um pouco dessa experiência. E rapidamente eu consegui bater uma meta de R$ 1 milhão de reais em frente a vários outros produtos. E eu consegui essa cadeira. Então foi algo inédito para mim, né, de escriturário passar para a caixa, assumir como assistente gerente de forma imediata e menos de 3 meses de agência. E esses dias agora, semana passada, eu soube da notícia que eu vou me tornar gestor da própria agência que eu comecei como assistente. Então, Bacana. menos de 2 anos e 2 Legal. anos e 3 meses. Então, e você, exatamente no isso, que né? você precisa da nossa ajuda nessa trajetória meteórica? Oi? O que você quer da nossa ajuda nessa trajetória meteórica que você teve aí? Parabéns. Exatamente, porque eu pude estar no local na verdade, assim, como se fosse funcionário, né? Eu nunca liderei diretamente pessoas, eu sempre fui liderado. Eu acho que eu vou compartilhar essa experiência, né, de liderado, de como colocar isso em prática agora do modo inverso, né? Exatamente verdade. esse Você vai deixar de ser pedra e vai virar vidraça. Então, é realmente uma experiência que você vai lidar com pessoas, é um desafio. Se você tem essa visão de importância, isso já é um grande passo, um diferencial bastante importante, né? Ter a visão da importância, buscar se desenvolver. Agora, cada pessoa é um desafio. A gente não entrou nessa questão aqui no bate-papo de hoje sobre como desenvolver uma liderança, como desenvolver esses aspectos, que tipo de coisa tem. Temos programas específicos, inclusive algumas das pessoas que nos assistem hoje aqui participaram de alguns desses programas para desenvolvimento da liderança em si. Mas, cara, se você quiser conversar à parte depois, estamos à disposição para você tirar dúvidas e até para conhecer a nossa forma de trabalhar com desenvolvimento de equipes e liderança. Mas obrigado pela tua contribuição, parabéns aí pela tua trajetória. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Gente, eu estou escrevendo aqui no chat para vocês. Quem precisar sair por algum motivo, fica à vontade. A gente agradece demais a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês. Eu tenho uma dúvida. Quem está falando? Eu, Thiago. Ah, Thiago, opa. Deixa eu colocar você de speaker aqui. É o outro Thiago, hoje é o dia dos Thiagos. Fora Thiago, tem mais alguém? Vai lá, Thiagão, fala. Bom, é uma ferramenta que a gente consegue ter vários insights interessantes para a gente aplicar no nosso time, na nossa equipe, pensando que somos gestores. Eu estou no momento atual
entrando numa empresa como gestor de marketing e tenho já um corpo lá, um efetivo, que os CEOs, né, os donos da empresa acreditam que são pessoas muito bacanas, me pareceu que são pessoas muito bacanas. Faria sentido eu já entrar na empresa aplicando esse tipo de avaliação, de assessment, ou é algo que eu preciso construir um relacionamento, um pouco do que a Roberta falou sobre a questão do sal ali, e depois eu aplico isso para ter algum tipo de verificação? Isso é uma dúvida que eu tenho. Para quem você está tendo essa dúvida? Se eu puder contribuir, Vocês depois dois. o Carlos fala. Pelo jeito, a Roberta está com vontade de responder. Responde aí, Rô. Eu acho o seguinte, Thiago, eu acho que é muito válido porque é uma pesquisa. Então, para você entender aonde você está botando o pé, para você entender um pouquinho do ambiente, acho que é fantástico. Você pode repeti-la depois, sem problema nenhum. Mas você já traz aí que nível de confiança e como é que está a equipe hoje, quando você está entrando. E aí você começa a trabalhar nas questões específicas que são importantes para você, né, dentro da equipe. Pode complementar, Carlos. Bom, concordo e aconselho você fazer uma preparação. Então, você explicar o que você está fazendo, conversar com todas as pessoas antes, explicar o que é, qual que é a função dela, a participação deles, a opinião deles, é uma ferramenta, assim. Ou seja, está muito claro com questão de informação, porque isso é uma reclamação. 40% das pessoas dizem que são bem informadas dentro das empresas, 60% diz que não. Então, não ser bem informado, não saber o plano de voo, não saber o que está acontecendo, é um causador enorme de conflito. Então, para que a ferramenta não entre de cabeça para baixo, você tem que fazer essa preparação, mas aplicar ela logo de cara, assim, nas primeiras semanas, não é problema nenhum, não. Até você vai colocar, olha, você pode falar o que você quiser, anonimamente, vai ser legal, vai entender para a gente ter foco. Então, você valoriza ela, a gente tem todas as dicas de apresentação dela para que se faça a divulgação e tenha uma aderência bacana. Mas sim, concordo com o que a Roberta falou. Obrigado. Perfeito. Aí pela pergunta, muito boa. Vou fazer aqui já já preencher o formulário aqui para pegar os primeiros da fila. Show de bola. Show. Vai lá. Deixa eu ver aqui, mais alguém tem alguma perguntinha aí para nós sobre o conteúdo? A gente procurou ser muito estatístico, né, nesse material. Não é a nossa opinião, não. Tem muita estatística objetivo, ali. Né? E bastante objetivo, para não... A gente sabe que hoje em dia o tempo da gente é muito escasso, né? Então a gente precisa respeitar o tempo de cada um aí, nós prometemos ficar 1 hora, então... Até que a gente respeitou, a gente perdeu 5 minutinhos no começo e recuperou até o final, eu diria. E a ideia é que vocês tenham uma razão, ninguém vai fazer nada porque vai. A gente explicou para vocês a metodologia toda, que nos levou a criar essa ferramenta, né? A gente não falou, vamos fazer alguma coisa, não. Era uma necessidade nossa para desenvolver bem o nosso trabalho. Então, para nós, eu sou muito confortável em dizer para que serve, como funciona e por que nós estamos usando elas, né, praticamente. Exatamente. Carlos. Diga. Oi, Josi. Oi, tudo bom? Tudo bem. Então, eu queria fazer só uma pergunta rápida. Algumas pessoas que não puderam participar, né, me perguntaram, Josi, vai ser gravado, depois tem como a gente ver e tal, estou vendo que está sendo gravado. Queria saber se vocês vão compartilhar, podem compartilhar depois, para que a gente pudesse passar para as pessoas que não tiveram oportunidade, né? Aconteceram aí alguns imprevistos, eu vi que tem algumas pessoas que nós convidamos que estão aqui, queria agradecer também. Dizer que é muito bom estar aqui com vocês de novo, né? Já estava com saudade. Saudade, né? Já fez o programa de desenvolvimento de líder e agora já está com saudade da gente de novo. Pois é, a gente fica aí relembrando, né? Então é muito bom, de fato, uma ferramenta muito rica. Né? Espero que a gente possa aplicar isso de forma prática, né? É a ideia, com as nossas equipes. Então, por isso que vai ser bom também a gente ver, porque, como a Roberta falou, ela teve que correr, deu um bom entendimento, mas depois a gente mastigar isso de novo, ver com mais calma, né? Para a gente poder pegar aí os... Olha, respondendo sua pergunta, Josi, sim, a gente vai disponibilizar a gravação para quem está aqui nos assistindo que queira compartilhar. Mas a gente deve fazer isso só amanhã, no final do dia. Para quê? Para que as pessoas que assistiram mesmo ao vivo e quiserem usar a ferramenta fiquem em primeiro na lista.
e as que não assistiram fiquem para depois. Então, pelo menos quem nos acompanhou durante toda esse bate-papo, que conseguiu, né? Não digo que é falta de interesse de quem não participou, mas a gente gostaria de dar prioridade para quem está aqui ao vivo e a cores. Então, a gente disponibiliza para vocês todos aí, que a gente tem os cadastros, até o final do dia. Se por acaso algum de vocês não receber, levanta a mão e fala, passa para mim ou pergunta para quem convidou, que de uma certa forma, ou direta ou indiretamente, vai chegar na sua mão o link do YouTube dentro do nosso canal para vocês assistirem esse vídeo e também olharem outros conteúdos que a gente tem lá. Perfeito. Obrigada, Carlos. Obrigado você. Imagina que é isso. Tem uma pessoa aqui que tem um número, eu queria saber o seu nome, que você está falando com a gente aqui. Está falando com a gente aqui no chat. 696994. Para a gente poder. Está quietinho aí. Manda ele colocar no chat o nome dele para a gente saber. Pode pôr também aqui no chat, se não quiser falar. Robenilson. Legal. É isso. Obrigada, aí. Robenilson. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade. O tempo é de vocês. Queria só parabenizar. Bacana, gente. É sempre muito bom estar com vocês. Bateu uma saudade aí de toda essa turma, né, do nosso curso, e, enfim. Eu achei super bacana a ferramenta. Vou até conversar um pouquinho com o pessoal lá do Grupo Aço Cearense, né, com a área de RH. Vou levar para eles e ver aí o que é que a gente pode fazer, se eu posso direto aplicar no time, ou se eu preciso envolvê-los, né? Legal. E a gente vai se falando. Você nem contou como é que você está nesse novo emprego aí, mas depois a gente conversa disso. Depois a gente conversa. O meu time lá, ele é um pouquinho grande. Opa! Mas lá é tudo muito departamentalizado, então tudo tem que ser avalizado pelas áreas e tudo. Mas eu sou de RH e ver a possibilidade da gente fazer a aplicação. Tá Beleza, bom? se você quiser, já faz lá o cadastrinho, a gente já deixa você lá na fila e a gente conversa com o pessoal para tirar dúvidas e explicar como funciona. É até por isso que a gente está fazendo essa priorização, para poder explicar em mais detalhes como a ferramenta funciona, apresentar para quem queira um exemplo de relatório, esse tipo de coisa, para que as pessoas que se interessem em ter esses dados tenham mais informações. Mas legal. Conversa com a gente depois aí, Cristiane. Obrigado. Falo sim. Legal, Cristiane. Saudade, Cris. Bom te ver. Saudade! Muita saudade de vocês. Muito bom vê-los todos. Eu preciso tirar uma dúvida aqui, gente, que eu estou curiosa. O Clécius é o Clécius que fez o curso com a gente? É ele mesmo. É ele mesmo. Que bom te ver aqui, Clécius. Durante muito tempo fiquei preocupada. Como é que você ficou? Que você estava doente. Muito bom vê-lo aqui. É isso aí. Fiquei pensando, falei assim, será que o Clécio está bem? Será que ele sarou? Ele me pediu o link pelo WhatsApp, aí eu vi que era ele, né? Mandei antes da reunião, então eu não estava com essa dúvida. Eu estou bem, naquela época eu estava fazendo o curso, mas aí peguei o Covid, fui internado e fui para UTI, entubado e tudo, mas graças a Deus deu tudo certo. Que Amém. bom. Muito por você. Durante muito tempo eu fiquei, e o Clécio? Mas que bom, eu estou feliz por te ver aqui com a gente. Deu tudo certo, estou bem. Amém. Já. Que bom. Amém. Muito bom, Carlos gente. e Roberto, eu posso fazer uma postagem no Instagram? Com certeza. Da gente falar que estava na palestra, pode? Pode. Com certeza. Faz um favor para a gente. Faz a postagem, mas tem que falar bem, né? Não pode postar reclamando, não. Se for reclamar, você liga para a gente, fala só com a gente. Se for para falar bem, Instagram, aí espalha. Sempre, gente. Eu vou postar lá. Show de bola. Gente, é um alguma prazer outra enorme dúvida? Poder estar aqui com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Não, muito obrigada. Eu sou da Compasso. Cheguei há 1 ano e um pouquinho.
A Cris estava lá, me contratou, depois saiu. Deixou você com o Deixou pepino um lá. legado de saudade. Show de bola. Você perdeu o curso, então. Muito obrigada. É isso, prazer. As aulas aí na CDL e tudo que vocês falaram se conectaram muito bem com o que eu venho estudando, né? Que é essa parte comercial. Então, fala desse síndrome do burnout, tá em alta. Tá, quase todos os professores falaram, já estou indo para a quarta aula e todos os professores vêm falando, algo está bem sério desde 2019, né? Ela criou, ela virou uma doença do trabalho agora. Então tem toda uma cobertura legal em cima do burnout. Então precisa ter uma atenção forte. E com a pandemia expandiu a pandemia muito. Só fez piorar, né? Exatamente. Então, fazer essa questão da confiança, da confiabilidade da equipe, eu acho bem legal, porque aí faz com que todo mundo da equipe se conecte e consiga a gente ver a pessoa e não o resultado final, né? Então, eu achei muito legal, foi de grande valia para mim. E obrigado, vou seguir vocês, já postei, eu só não marquei vocês. Mas o pessoal da Compasso vai marcar e vai postar, tá bom? Beleza, obrigado. Muito obrigado, Carlos, pela participação. E Roberta, um abraço aí, até a próxima. Também esqueci de agradecer aqui o Ronaldo, né, da JKRV aí, pra gente, que também nos ajudou aí na organização, nos trabalhos, nas coisas que a gente está fazendo. Então, é um prazer tê-lo aqui. Carlos Marcos. E Renato, sim. Roberto. Eu fui convidado por Ronaldo Martins. Opa. Fiquei muito feliz em ouvi-los. Eu acho que assim muito proveitoso. Quero de agora em diante estar mais em contato com vocês, vendo os trabalhos, que é muito importante. Eu sou um gestor que já tenho uma certa experiência, já passei por alguns grupos e hoje o Ronaldo já me fez uma visita. Estou há 22 anos num grupo. Eu já não sei se eu sou líder ou se eu sou totalmente liderado. E achei muito bacana quando se fala de conflitos. E a coisa que eu mais gosto de fazer é administrar conflitos, porque eu cresço muito nisso. Meu dia a dia me faz crescer quando eu vejo movimento contrário. Porque muita coisa a gente aproveita e muita coisa também a gente ensina. Então, achei fantástico. Realmente, aquelas armadilhas todinhas que vocês demonstraram me fez nitidamente pensar no meu dia a dia. Realmente, estou muito satisfeito. Muito obrigado, Ronaldo, por ter me convidado, né? E da agora para frente vou ser figurinha sempre aí com vocês. Show de bola. Obrigado. Maravilha. Legal. Obrigado aí pela tua participação e é bom você gostar de estar dentro de conflitos, dentro de debates, isso mostra experiência, maturidade, e a pior coisa é quando todo mundo fica balançando a cabeça, mas o conflito está escondidinho, né? Ele está ali, mas ninguém fala, está todo mundo com medo, e tem uma frase muito famosa que diz que a unanimidade é burra, né? Então, se todo mundo concordou, tá errado isso aí, tem alguma coisa errada aí. Então, fica já de alerta para todo mundo. Obrigado, Marcos. Eu costumo falar com a minha equipe, com o time lá, que quem balança muito a cabeça concordando vai virar lagartixa. Eu só conheço lagartixa que vive com a cabecinha assim balançando. Então, a gente tem que ter massa encefálica para reagir a qualquer ação que não seja favorável. Muito bom. Obrigado. Obrigada pela... Bom, pessoal, alguma outra dúvida, contribuição que vocês queiram falar aí para a gente fazer o nosso encerramento? Obrigado novamente aí para vocês que ficaram com a gente aqui até o finalzinho, trouxeram suas dúvidas, suas perguntas. O Leandro vai falar. Fala, Leandro. Carlos e Roberta, só agradecer, né, todo esse aprendizado que vocês trouxeram para a gente. De fato, são uma aula, né, muito rica, que a gente está aqui, teve a oportunidade de aprender. E, assim, o verdadeiro presente é essa troca, né? A gente receber isso de vocês e poder compartilhar e levar isso para outras pessoas. Eu acho que esse é o verdadeiro presente. Mas, assim, muito obrigado mesmo, de coração, né? Por esse momento maravilhoso.
e a saudade aumenta, ainda mais a gente vê a Cris, que faz um tempo que a gente não vê, né? E aí a gente revive aqueles momentos e dá logo vontade da gente voltar de novo a estar junto nas nossas salas de aula, no nosso bate-papo, né? Vamos fazer uns outros movimentos aí, né? Pode ficar tranquilo, Leandro. Obrigado pela contribuição aí. Um prazer ver vocês. Vamos montar um novo que a gente Vamos tá voltar junto. com o almoço executivo, gente. Era tão Exatamente. A agenda é complicada, né? Rapaz. A gente, putz, era legal, mas tomava um belo de um tempo. A gente está com os dias bastante cheios agora. Eu gostava, bem legal. Vamos ver se a gente faz assim com uma frequência menor, mas o almoço executivo, né? Quem for olhar lá o nosso Instagram, executivo. Eu entendi a tem mentoria do muitos temas, executivo. né? O almoço executivo que a gente fazia lá tem muitos temas. A gente fez pelo menos uns 60 temas lá, bem interessantes para quem quiser buscar lá dentro do nosso Instagram, vai encontrar várias coisas ali dentro legais. Semana da liderança feminina, teve de tudo. Muito bom. Precisamos voltar assim. O almoço faz o jantar executivo, cara. Pode ser. Está mais para ceia executiva do que qualquer outra coisa, viu? Mas tudo bem, graças a Deus. Legal, gente. Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom rever quem nós não víamos há algum tempo, conhecer pessoas novas aqui, e a gente fica à disposição de vocês para o que for. Um grande abraço aí. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Boa noite. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.